Olá, sejam todos bem-vindos ao Sacando Matemática, com um alô do professor Itamar, beleza? Vamos lá, para você verificar se a afirmação é verdade ou não é. 6,25 ou 6 inteiros e 25 centésimos é um número quadrado e 10 é um número quadrado perfeito. Será que é? 6,25 é quadrado, sim. Veja lá, 6,25 é um número quadrado, sim. 6,25. Ele é o quadrado de 2,5. 2,5 elevado ao quadrado dá exatamente 6,25. Então, 25 é um número quadrado. Ele é o quadrado de 2,5. Verdadeiro. E a outra afirmação diz: 10 é um número quadrado perfeito. Não, não é. Por que 10 não é um quadrado perfeito? Um número quadrado perfeito, preste atenção, é aquele cuja raiz quadrada é um número natural. Ou um número inteiro positivo, que é a mesma coisa. Os números naturais, com exceção do zero, os números naturais são números inteiros positivos. Então, o que é um número quadrado perfeito? É aquele cuja raiz quadrada é um número inteiro positivo. Tem gente que fala errado, fala assim, número quadrado perfeito é aquele que tem raiz quadrada exata. Não, isso não está certo, essa afirmação não está certa. Porque, veja bem, o número 6,25, ele tem raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada dele? É 2,5, exatamente 2,5, e o resto dessa raiz é zero. Beleza? 10 é um número quadrado perfeito? Não. Os quadrados perfeitos são, alguns não consideram, mas eu considero 1, 0, 1, 4, 9, 16, esses aí são os quadrados perfeitos. São aqueles números inteiros, né? São números naturais cuja raiz quadrada é um número natural também, ou inteiro positivo, que é a mesma coisa. 10 não está nesse meio, viu? Você vê que a raiz quadrada de 10, isso aqui é número irracional, tá? 10 não é quadrado perfeito. Letra B. Todo número real positivo, estou lendo aqui, todo número real positivo é o quadrado de dois números reais simétricos. Será que isso é verdadeiro? Veja lá, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o número meio positivo e meio negativo. Se eu elevo meio positivo ao quadrado, fica positivo. Se eu elevo meio negativo ao quadrado, fica positivo também, não é? Negativo ao quadrado não fica positivo, porque é menos vezes menos. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 1/4. Então veja, vou repetir, todo número real positivo, o caso aqui 1/4, é o quadrado de dois números reais simétricos. O que são simétricos? Números opostos, mais meio menos meio. Vamos a mais exemplo. Por exemplo, eu escrevo assim, mais ou menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Se eu elevar esses dois números ao quadrado, tanto um quanto o outro vai dar quanto? Vamos lá, 2 ao quadrado, 4, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, sobre 3 ao quadrado, 9. 9 eu posso dividir por 3, dá 3, 4 terços. Quer dizer que o número 4 terços, ele é o quadrado de quem? Ele é quadrado, expoente 2, né? Ele é o quadrado de mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. Entendeu isso? Então essa afirmação é verdadeira. Vou te dar mais um exemplo. Por exemplo, mais ou menos a raiz quarta de 2. Se você eleva isso aqui ao quadrado, vai dar quanto? Tá lembrado como é que resolve isso? Aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, raiz quadrada de 2. Esses dois números aqui, que são simétricos, elevado ao quadrado dá raiz de 2. Quer dizer que a raiz de 2 é o quadrado de quê? De mais raiz quarta de 2 e menos raiz quarta de 2. Então, lê de novo a afirmação B. O quadrado de... Afirmação B. Todo número real positivo
é o quadrado de dois números reais simétricos. Verdadeira esta afirmação. Tá? A letra C. Letra C, o que diz? Muito legal também. O maior divisor comum de 64 e 328 pelo algoritmo de Euclides é esse esquema e o resultado é 8. É verdadeiro, olha por quê. Vamos relembrar como é que faz o algoritmo de Euclides? O algoritmo de Euclides é para calcular o maior divisor comum de dois números. 328 você vai dividir por 64. 328 dividido por 64 dá 5. O quociente você coloca em cima e o resto lá. Vamos ver? 328 por 64 dá 5. Por quê? 4 vezes 5, 20. Para 28 sobra 8. Vão 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. Menos 32, 0. O resto foi 8. Esse resto 8 você passa aqui para frente. Agora você vai dividir 64 por 8. 64 dividido por 8 dá 8 e o resto 0. Esse número aqui, quem é ele? Ele é o maior divisor comum de 328 e 64. Verdadeiro, isso aí. Verdade. Beleza? Letra E, letra D. 21 e 84 são números primos entre si. Letra D. 21 e 84. Esses são números primos entre si. O que são números primos entre si? Dois números são primos entre si quando o maior divisor comum entre eles é igual a 1. Vou repetir. Dois números são chamados primos entre si quando o maior divisor comum desses dois números é 1. E, então não é o caso aqui, porque você vê que 84 é divisível por 21, dá 4, correto? Quer dizer que o maior divisor comum desses dois números, qual é ele? É o 21. Maior divisor comum desses dois números é igual a 21. De fato é, né? O maior divisor entre eles é 21. 21 é divisor de 21. 84 e 21 é divisor de 84. Então o maior divisor comum de 21 e 84 é 21, não é 1. Eles são primos entre si? Não. Falso. Essa é a letra D, né? A letra E. A letra E, vamos fazer aqui embaixo, a letra E diz assim, ó, n ao quadrado, lê aí, n ao quadrado, sendo n natural, é sempre um quadrado perfeito. Isso é verdadeiro, olha por quê. N ao quadrado, sendo n um número natural. Então vamos lá, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E assim sucessivamente. Essa aí é a sequência de quê? É a sequência dos números chamados de quadrados perfeitos. Então esse n ao quadrado, né, é uma formulazinha, né, é a forma dos números quadrados perfeitos, sendo que n é o quê? N pertence ao conjunto dos números naturais. Então é verdadeiro. N ao quadrado, sendo n um número natural, n ao quadrado é sempre o quê? É sempre um quadrado perfeito. Beleza? Então tá aí, pessoal, as questões comentadas e explicadas. O vídeo 8 vou postar agora mesmo. Beleza? Também com questões assim pequenas, curtas, mas variadas, né? Tanto para o ensino fundamental quanto para estudantes do ensino médio. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço e muito obrigado.